Há 3 anos, eu sorri enquanto a via desmoronar diante de 200 pessoas. Hoje, escondido atrás de uma fileira de roseiras brancas, eu a vejo rir. Uma risada limpa, solta, sem medo, sem mim. E é o meu mundo inteiro que desmorona. Ela está do outro lado do jardim, com um vestido cor de marfim, segurando a mão de um homem que eu não conheço. Ao lado deles, uma menininha de uns 2 anos corre atrás de uma borboleta. Valentina se abaixa, pega a criança no colo e os 3 riem juntos, como se a dor nunca tivesse existido. Eu não consigo respirar, porque a mulher que eu jurei colocar no lugar dela não está mais no lugar nenhum que eu tenha imaginado. Ela está acima, muito acima de mim. E a pergunta que me corta por dentro, parado aqui, é uma só. Como em 3 anos eu perdi absolutamente tudo e ela ganhou o mundo? Se você já amou alguém e jogou esse amor no lixo por orgulho, fica até o final desta história. Porque o que eu descobri naquele jardim mudou quem eu sou. Deixa o seu like, se inscreve no canal e me responde aqui embaixo. Você acredita que existe volta para quem feriu alguém de propósito? Guarda a sua resposta. No fim, eu quero saber. Mas para você entender o tamanho do que eu perdi, eu preciso voltar 3 anos. Preciso te contar o tipo de homem que eu era. Meu nome é Dante. Cresci numa casa onde o dinheiro falava mais alto que qualquer sentimento. Meu pai construiu um império de construtoras e desde menino me ensinaram uma única regra: nunca se misture com quem está abaixo de você. Aprendi a medir as pessoas pelo carro que dirigiam, pelo sobrenome que carregavam, pela roupa que vestiam. Eu era bonito, arrogante e rico e achava que isso me tornava melhor que o resto do mundo. Foi por puro acaso que eu conheci Valentina. Minha mãe organizava um casamento de gala e a florista contratada para o evento entrou no salão empurrando um carrinho cheio de rosas. Ela tropeçou no tapete e um vaso se espatifou no chão de mármore. Todos olharam com desprezo. Eu também. Mas então ela levantou os olhos e eu nunca vi tanta dignidade em alguém pedindo desculpas. Ela não se encolheu. Sorriu, juntou os cacos com as próprias mãos e disse: as mais bonitas sempre dão um pouco mais de trabalho. Eu ri, sem querer, e aquele riso foi o começo do meu fim. Comecei a procurá-la. Inventava encomendas só para vê-la na floricultura pequena onde ela trabalhava, espremida entre uma padaria e uma lavanderia. Valentina não tinha nada do que eu fui ensinado a valorizar. Não tinha sobrenome, não tinha herança, não tinha verniz. Mas tinha uma coisa que ninguém na minha família tinha. Ela era inteira. Falava o que pensava, ria do que era engraçado, chorava no que doía. Perto dela, eu percebi pela primeira vez como a minha vida era oca por dentro. Nós nos apaixonamos rápido, como só os condenados se apaixonam. Por 8 meses eu fui um homem melhor. Escondia o namoro da minha família, claro. Eu ainda era covarde demais para enfrentá-los. Mas nos cantos da cidade, longe dos olhos do meu mundo, eu era feliz de um jeito que nunca mais fui. Pedi Valentina em casamento numa noite de chuva, ajoelhado na calçada molhada em frente à floricultura dela. Ela chorou e disse sim antes mesmo de eu terminar a pergunta. O problema é que eu cometi o erro de acreditar que conseguiria ter as 2 coisas, o amor dela e a aprovação deles. E quando contei à minha família que ia me casar com a moça das flores, o chão tremeu. Meu pai riu na minha cara, minha mãe chorou de vergonha e me apresentaram uma alternativa. Letícia, filha de um sócio, dona de um sobrenome que dobraria o patrimônio da família. Disseram que, se eu insistisse em Valentina, eu seria deserdado, riscado, esquecido. E aí, leitor, eu descobri do que eu era realmente feito. Eu escolhi o dinheiro, mas eu não escolhi como um homem. Um homem teria conversado, teria sido honesto, teria pedido perdão. Eu não. O veneno da minha família me convenceu de uma coisa monstruosa, que Valentina precisava aprender qual era o lugar dela, que uma garota como ela tinha subido demais e precisava ser lembrada de que nunca foi do meu nível. Eu queria que doesse, eu queria, e que Deus me perdoe vê-la sofrer. Então eu marquei o pior teatro da minha vida. Disse a ela que íamos oficializar o noivado num jantar com a minha família no salão mais luxuoso da cidade. Ela passou semanas economizando para comprar um vestido. Eu ainda lembro dela girando na frente do espelho, perguntando se estava bonita o suficiente para a minha mãe gostar dela. Eu disse que sim. Eu sabia o que ia fazer com ela naquele salão.
E mesmo assim eu disse que sim. Na noite do jantar, com o salão cheio dos meus conhecidos, com Letícia sentada estrategicamente à minha direita, eu me levantei com a taça na mão. Valentina sorria, achando que eu ia anunciar nosso noivado. E na frente de todos eu disse que tinha sido um deslize, uma fase, que um homem da minha posição jamais se rebaixaria a casar com uma florista sem família. Eu disse que ela tinha confundido gentileza com amor. As pessoas riram dela. Eu nunca vou esquecer o rosto de Valentina naquele instante. Não foi raiva, foi algo pior. Foi a luz se apagando nos olhos de alguém que confiou em você. Ela ficou de pé, em silêncio, com o vestido que tinha custado meses do salário dela, olhou nos meus olhos e não disse uma única palavra. Apenas tirou o anel barato de prata que tinha me dado de presente, colocou sobre a mesa e saiu de cabeça erguida, enquanto o salão inteiro a observava ir embora. E eu sorri. Que Deus tenha piedade de mim, eu sorri. Achei que tinha vencido. Nas semanas seguintes, ela tentou me procurar uma última vez. Mandou uma carta para o meu escritório. Eu lembro do envelope simples, da letra caprichada com o meu nome. Eu nem abri. Rasguei na frente da minha secretária para mostrar que aquela mulher não significava mais nada para mim e joguei os pedaços no lixo. Coisa de gente desesperada, eu disse e ri. Eu não sabia. Juro por tudo que eu não sabia o que estava escrito naquela carta. Se eu soubesse, mas não. Eu escolhi não saber. E essa escolha, a de rasgar aquele envelope sem ler, seria a decisão mais cara da minha vida inteira. Só que naquele momento, cego de orgulho, eu me casei com Letícia 3 meses depois, brindando com um champanhe caro, certo de que tinha tudo sob controle. Eu não fazia ideia de que, do outro lado da cidade, uma mulher destruída por mim carregava nas mãos o único segredo capaz de um dia me ajoelhar. Dizem que a vida cobra. Demorou, mas ela veio cobrar de mim com juros. Os primeiros 2 anos do meu casamento com Letícia foram um deserto vestido de seda. Tínhamos a casa dos sonhos, os carros, as viagens e nada dentro. Letícia não me amava, amava o que eu representava, exatamente como eu amava o que ela representava. Brindávamos em festas e dormíamos de costas. E no silêncio das madrugadas era sempre o mesmo rosto que voltava para me assombrar. Valentina, de pé naquele salão, com a luz se apagando nos olhos. Eu tentava me convencer de que tinha feito a escolha certa, mas a verdade tem um jeito teimoso de ranhar a porta da gente. E quando o império do meu pai começou a ruir, uma investigação, dívidas escondidas, sócios que sumiram com o dinheiro, eu descobri que o sobrenome pelo qual eu troquei o amor da minha vida não valia o papel em que estava escrito. Em menos de 1 ano, perdemos quase tudo. E Letícia, fiel ao que sempre foi, me deixou assim que o dinheiro acabou. Saiu com os advogados, levou metade do que sobrou e nem olhou para trás. Eu que humilhei uma mulher por status, fui abandonado por status. A vida tem um senso de humor cruel. Foi nesse fundo do poço que eu reencontrei Valentina. E nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu vi. Foi numa inauguração, um amigo me arrastou para o lançamento de uma rede de floriculturas de luxo que estava virando assunto na cidade inteira. Arranjos para casamentos milionários, decoração de eventos de gala, um nome que estava em todas as revistas. Você precisa conhecer a dona, ele disse. Saiu do nada e construiu um império em 3 anos. Uma mulher impressionante. Eu entrei naquele salão sem fazer ideia de quem eu ia encontrar. E então eu a vi. Valentina, a florista que eu humilhei, estava ali, de vestido sob medida, recebendo os convidados como uma rainha recebe a corte. Mais bonita, mais forte, mais inteira do que nunca. O carrinho de rosas tinha virado uma marca. A garota que juntou cacos de vaso do chão de mármore agora era dona do mármore. Eu fiquei paralisado num canto, com uma taça suando na minha mão, invisível para ela. Mas não foi o sucesso dela que me derrubou. Foi o que veio depois. No meio da festa, um homem de cabelos grisalhos, elegante e sereno, se aproximou de Valentina e beijou a testa dela com uma ternura que eu nunca soube oferecer. E na mão dele, segurando firme, havia uma menininha, uma criança de uns 2 anos, de cachos castanhos e olhos... Os olhos. Eu senti o chão sumir. Eram os meus olhos. Cinza azulados, exatamente como os meus, como os do meu pai, como os de todos os homens da minha família. Eu disse a mim mesmo que era coincidência, que eu estava enlouquecendo.
mas o meu corpo já sabia o que a minha mente se recusava a aceitar. Comecei a contar nos dedos, ali mesmo, escondido atrás de uma coluna, a idade da menina, os meses, a noite da chuva, o noivado na calçada, o jantar maldito. As contas batiam de um jeito que me gelava o sangue. Passei os dias seguintes obcecado. Descobri o nome do homem grisalho, Augusto, um arquiteto viúvo respeitado, conhecido por ter ajudado Valentina a erguer o negócio quando ela não tinha nada. As pessoas falavam dele com admiração. Ele a acolheu quando ela estava grávida e sozinha, abandonada por um canalha qualquer. Foi essa frase, dita por uma desconhecida num café, que terminou de me partir ao meio. Grávida, sozinha, abandonada. E foi aí que a memória voltou como uma facada. A carta. O envelope simples, a letra caprichada com o meu nome, os pedaços rasgados no fundo do lixo. Eu sempre achei que era uma carta de mulher desesperada implorando para voltar. E se não fosse? E se naquele envelope estivesse a notícia que teria mudado tudo? E se Valentina, destruída, humilhada e grávida, tivesse me dado uma última chance de fazer a coisa certa e eu a tivesse rasgado rindo na frente da minha secretária? Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, precisava ter certeza. E a única pessoa no mundo capaz de me dar essa certeza era justamente a mulher que tinha todos os motivos do universo para me ver morto. Esperei semanas até criar coragem. Descobri que, toda quinta-feira de manhã, Valentina visitava sozinha a primeira floricultura, a pequena, aquela espremida entre a padaria e a lavanderia, que ela tinha feito questão de nunca fechar. Era ali que tudo tinha começado. E foi ali que eu fui esperá-la, tremendo como o covarde que sempre fui. Quando ela me viu parado na porta, não gritou, não chorou. Apenas parou com um buquê de lírios nas mãos e me encarou com aquela mesma dignidade serena de quem junta cacos do chão sem se curvar. O silêncio entre nós durou uma eternidade, até que eu, com a voz falhando, fiz a única pergunta que importava. Perguntei sobre a menina, perguntei sobre a carta. E Valentina, depois de 3 anos, finalmente abriu a boca para me responder. O que ela disse naquela floricultura velha cravou em mim uma verdade da qual eu nunca mais escapei. Você quer mesmo saber o que estava escrito naquela carta, Dante? A voz dela não tremia. A minha é que não conseguia sair. Eu apenas balancei a cabeça, ali parado entre os baldes de lírios, sentindo o cheiro das flores que um dia foram o nosso começo. Estava escrito que eu estava grávida, disse Valentina com uma calma que doía mais que qualquer grito. Que apesar de tudo o que você fez comigo naquele salão, na frente de todos, eu ainda achava que você merecia saber que ia ser pai. Eu te dei uma última chance de ser um homem. Você a rasgou. Eu fiquei sabendo pela sua secretária que teve pena de mim e me ligou chorando. Eu queria que o chão me engolisse. Cada palavra dela era um prego e eu tinha construído aquela cruz com as minhas próprias mãos 3 anos atrás, rindo. A nossa filha se chama Lia. Ela continuou. Ela tem os seus olhos. Foi a primeira coisa que eu notei quando ela nasceu numa madrugada em que eu estava sozinha num hospital público, sem ninguém para segurar a minha mão. Eu chorei não de dor, Dante. Chorei porque ela tinha o olhar do homem que me destruiu, e eu sabia que ia ter que aprender a amar esses olhos, mesmo te odiando. Eu chorei. Pela primeira vez na vida adulta, eu chorei de verdade, sem me importar com quem visse. Pedi perdão, implorei, disse que tinha perdido tudo, que tinha entendido o monstro que fui, que faria qualquer coisa para reparar. E foi aí que Valentina me ensinou a lição mais dura da minha existência. Eu não te perdoo porque você perdeu tudo, ela disse. Se você ainda fosse rico e arrogante, estaria fazendo exatamente o mesmo discurso. Você não está aqui porque me ama, Dante. Você está aqui porque finalmente sentiu na pele o que é ser descartado. E isso não é arrependimento, é só dor de quem perdeu. Ela tinha razão. Doía porque era verdade. Eu não tinha ido até aquela floricultura pela Lia, nem por amor. Eu tinha ido porque, pela primeira vez, eu era o humilhado. E ela enxergou isso em mim com a clareza de quem já tinha sido o objeto do meu desprezo. O Augusto, ela disse, e a voz finalmente suavizou. Chegou na minha vida quando eu não tinha nada além de uma barriga de 6 meses e um negócio falindo. Ele não me salvou por pena. Ele me viu inteira, do jeito que você nunca teve coragem de me ver na frente da sua família. Ele segurou a mão que você soltou.
Ele acordou nas madrugadas com a Lia, chamou ela e de filha, sem nunca exigir nada em troca. Parraidante não é quem dá o sangue, é quem fica. Eu queria odiar o Augusto, mas como odiar o homem que foi tudo o que eu deveria ter sido? Naquele dia, eu não saí da floricultura com a minha família de volta. Não houve final de novela, não houve reconciliação, não houve a mulher correndo de volta para os meus braços. Porque a vida real não recompensa a crueldade com segundas chances baratas. Eu saí dali com algo muito mais pesado, a consciência exata do que eu havia jogado fora. Mas Valentina, que era maior do que eu jamais serei, me ofereceu uma única coisa: não amor, não perdão, uma chance. A Lia merece saber a verdade quando crescer, disse ela. Aí vai ser ela, não você nem eu, quem vai decidir se quer um pai como você na vida dela. Se você quiser de verdade ser melhor, não para me reconquistar, não para limpar a sua culpa, mas por ela, eu não vou te impedir. Mas vai ter que provar com anos, Dante, não com lágrimas. Foi assim que começou a parte mais difícil e mais importante da minha vida. Não tentando recuperar o que perdi, porque algumas coisas a gente perde para sempre, mas tentando, pela primeira vez, dar sem esperar receber. Comecei do zero. Aceitei um emprego comum, modesto, longe do nome que um dia me definiu. Aprendi a viver pequeno e a olhar as pessoas pelos olhos, não pelo sobrenome. E devagar, de longe e com respeito, comecei a conhecer a minha filha. Um sorvete aqui, uma tarde no parque ali, sempre com Valentina e Augusto por perto, sempre no ritmo que eles permitiam. Eu não tenho direito a mais do que isso. E aprendi a ser grato pelo pouco, eu que um dia desprezei tanta coisa. Hoje, parado atrás dessas roseiras brancas, vendo Valentina rir ao lado de Augusto, enquanto a pequena Lia corre atrás de uma borboleta, eu finalmente entendo o título da história que eu mesmo escrevi com as minhas escolhas. Eu dizia, no fundo do meu orgulho, que só queria vê-la sofrer. E a vida, em sua justiça perfeita, me deu o castigo mais exato. Eu vivi para vê-la feliz, radiantemente, completamente feliz, sem mim. Eu construí a felicidade dela ao soltar a mão dela. E o único que sofreu, no fim, fui eu. Se você chegou até aqui, lembra da pergunta que eu te fiz lá no começo? Se existe volta para quem fere alguém de propósito? Hoje eu sei a resposta. Não existe volta. Existe só o caminho para frente. A gente não desfaz o mal que fez. A gente só decide todo dia ser alguém que não faria de novo. Não jogue fora quem te ama de verdade para agradar pessoas que só te valorizam pelo que você tem. O dinheiro vai embora, o status vai embora, mas o olhar de quem você feriu por orgulho, esse fica para sempre. Se essa história mexeu com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso antes de cometer o mesmo erro que eu cometi. Deixa nos comentários. Você daria uma segunda chance a um homem como eu? Eu leio cada resposta. E, sinceramente, ainda não sei se eu mereço.